A nossa live de hoje vai ser sobre as etapas de um processo seletivo, como ele funciona. Então, nós vamos, assim, desvendar. Às vezes, muitos dos candidatos ele não tem conhecimento de como funciona, desde a divulgação da vaga até o final dela. Então, hoje eu vou estar explicando um pouquinho cada fase, o que representa essa cada fase e quais são as habilidades que são avaliadas durante este processo. Antes de mais nada, nesse primeiro momento, antes de nós começarmos realmente nosso assunto, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. Às vezes, nós temos muita dúvida de qual o caminho que nós estamos seguindo, qual o caminho que nós devemos seguir. Seja na nossa profissão, seja na empresa em que nós estamos, seja no trabalho que você está desempenhando, gera várias dúvidas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo, nesse exato momento, mudar de empresa, mudar de cargo? Será que eu devo arriscar na minha vida? Será que é esta a profissão? O exemplo que eu tenho na minha vida, que eu compartilho com vocês, é que todas as respostas, elas sempre vêm de encontro quando nós nos permitimos ouvir essas respostas. Eu acredito muito que Deus ele valida essas informações e vai nos confirmando se estamos no caminho certo, se é aquele caminho que devemos seguir. Eu digo isso porque hoje Deus me deu assim respostas e me confirmando, né, o caminho que eu estou escolhendo para a minha vida. E se hoje você se encontra aqui, eu digo para você, talvez é aquela resposta que você esteja pedindo para Deus. Qual o caminho que eu devo seguir? Qual o caminho que eu devo escolher? E se você tem muita dúvida sobre aonde você trabalha, qual o cargo que você está desempenhando, se você acha que talvez seja tarde para você, a resposta que eu tenho é: nunca é tarde para fazer aquilo que se gosta, para fazer aquilo que se ama. E principalmente, fazer aquilo que você acredita que nasceu para fazer. Muito da insatisfação na nossa vida é aceitar estar em algum lugar que nós não gostamos, insatisfeitos no nosso dia a dia. E isso vai desmotivando o nosso psicológico, nosso emocional, a nossa vida e atinge até no nosso relacionamento lá em casa. E a resposta que eu acredito que Deus tem para a sua vida é: olhe para você. Incentive você mesmo a mudar de vida, a buscar novos desafios, a se especializar naquilo que você acredita que seja bom e acreditar que tudo é possível porque é. Tudo é possível. No processo seletivo, geralmente as pessoas têm muito medo, têm muito receio, porque sempre acredita que não é capaz o suficiente de passar por uma entrevista. Principalmente se as entrevistas fossem um processo seletivo de uma grande empresa. Às vezes, quando você se candidata numa empresa muito grande, você já imagina que tem muitos candidatos, vários candidatos. E a sua tendência a acreditar é que todos os candidatos estão mais preparados que você. E, de fato, isso se torna uma realidade, se você não se conhecer esse processo, você realmente não buscar conhecer qual é essa empresa que você está se candidatando, é você não se preparar. Uma pessoa que não se prepara, ela sempre está perdida para ela. A resposta sempre vai ser negativa. As pessoas passam nas entrevistas aquelas que estão ali se preparando. E eu sempre gosto de comparar. Quando você presta um concurso ou você deseja prestar um concurso, você se prepara para ele. Você estuda muito, você pesquisa sobre o cargo, sobre a função, sobre tudo. E você estuda.
Para você passar no vestibular de uma federal é a mesma coisa. Você se prepara porque você sabe que tem candidato se preparando. E a sua chance para você ser um dos selecionados só vai ser possível se você se preparar. E as entrevistas de trabalho é justamente dessa maneira. Só passa quem realmente se preparar o tempo todo. E o que mais acontece é as pessoas chegar no momento e ir sem uma preparação, sem um autoconhecimento, e às vezes chega lá e se depara com etapas nesse processo de entrevista. E aí cai a ficha. Meu Deus, e agora? Às vezes cai numa dinâmica, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Às vezes vai falar com o gestor, poxa, já falei com o recrutador, e agora? Quais serão as perguntas? Mas quando você se prepara desde o início e continuadamente, todos os dias, e estar pronto quando a oportunidade surgir, você vai ter uma tranquilidade, uma confiança. E é nessa live que eu quero que você compreenda como funciona esses processos. Desde o divulgar de uma vaga até a finalização dela. Tendo esse conhecimento, você já vai ter uma habilidade, digamos assim, um degrau a mais à frente daqueles que não vão ter este conhecimento. E sempre, quando você olha para o outro candidato e que você acredita que ele esteja mais preparado, olhe para você mesmo, se auto-pergunte, eu me preparei? Porque se você se preparou, a sua preocupação não deve estar no outro candidato. Ela deve estar focada em você. Porque é você que tem que estar ali 100% presente. Passando confiança, porque todas as perguntas vão ser sobre você. Sobre o seu histórico profissional. Sobre as suas habilidades. Sobre as suas competências. Então, por isso que você precisa se concentrar em você. Então, vamos começar aqui com a primeira fase desse processo. A primeira fase de um processo seletivo é como essa vaga ela é divulgada. Um recrutador, ele não decide por si só realmente divulgar uma vaga. É o gestor, que é, digamos assim, o responsável por esta vaga, ele tem a necessidade de contratar mais uma pessoa, seja porque ele promoveu alguém daquele cargo, seja porque está aumentando o quadro, né, dessa equipe e precisa de mais uma pessoa para entregar ali. Então, assim, ele vai conversar com o recrutador e eles vão estudar qual será esse perfil dessa vaga, como ele deseja essa pessoa. Então, eles vão conversando em uma reunião antes de lançar. Às vezes, é um analista fiscal. E às vezes não é só assim, lance uma vaga de analista fiscal, mas ele quer comportamento, ele quer características nessa pessoa. Como essa pessoa tem que ser, ela tem que ter um espírito de liderança, se ela tem que ser mais uma pessoa comunicativa, porque ele vai ser uma pessoa, um comunicador ali dentro, se ele vai ser uma pessoa sênior ali dentro. Então, se ele é uma pessoa que precisa tomar decisões muito rápidas, se ele já precisa ter essa experiência. Então, todo cargo estratégico, ele vem acompanhado, além das habilidades técnicas, ele tem que ter essas habilidades comportamentais. Já tem que estar inserido na hora desse perfil, dessa vaga. Então, eles constroem esse perfil. Por isso que, às vezes, quando você se candidata, por exemplo, como eu citei, um analista fiscal, um analista contábil, um analista financeiro, um gerente, um comercial de vendas, seja qual for o cargo estratégico, às vezes você diz assim, poxa, eu tenho muita experiência. Eu já passei por algumas entrevistas e eu não fui aprovado. Mas eu tenho a parte técnica. E às vezes você recebeu uma negativa. E eu afirmo que com toda certeza faltou talvez ali as características comportamentais. Porque é um conjunto, é um todo. As pessoas não contratam mais apenas pela habilidade técnica, mas principalmente pela habilidade comportamental. Hoje, a gestão de conflitos é muito necessária. Hoje, na vida que nós levamos, sendo tudo muito corriqueiro, muito rápido,
Às vezes exigimos pessoas que tomam decisões rápidas, pessoas que são mais racionais, sem se levar tanto para o lado pessoal. Porque cargos estratégicos exigem de você uma racionalidade em tomar decisões. Exige uma imparcialidade em relação a conflitos. Então, essa pessoa, ela é avaliada nesse momento, nessas habilidades comportamentais. Então, eles formam e batem o martelo e decidem, assim eu quero este perfil. E aí, somente assim, essa vaga é aberta. Quando essa vaga é divulgada, começa aí o segundo processo, que é a triagem dos currículos. E como eu já falei aqui em outros momentos, com várias dicas e outras lives de conteúdo, explicando a importância de um currículo bem elaborado. E o currículo bem elaborado é aquele que descreve as suas experiências comportamentais, descrevendo tudo que você foi da sua responsabilidade naquele cargo. Não é só colocar o cargo e o mês e o ano que você trabalhou, mas descrever tudo que você realizou, que foi da sua responsabilidade enquanto você ocupou aquele cargo. Para o recrutador entender que se você tem a experiência técnica ou não, porque a primeira coisa que vai ser avaliada na hora de escolher o currículo é toda essa descrição desse perfil, das palavras-chave do que ele está buscando, da parte técnica. Então, esse primeiro momento se você atende ali os requisitos técnicos, se você já tem experiência na analista contábil, fiscal, financeiro, já trabalhou com vendas, já trabalhou com finanças, se tem algum curso relacionado a finanças, é isso que ele vai olhar, a primeira coisa que ele vai olhar. E ele vai escolher esses currículos. Ele vai fazer essa triagem desses currículos, essas partes, características técnicas. Aí vem o processo, que é o processo com o recrutador. É o primeiro processo, digamos assim, presencial. Esse processo com o recrutador, porque geralmente as pessoas acreditam que é o que é o mais difícil e o único. E, na verdade, quando as pessoas não têm essa preparação, eles vão acreditando que é a única entrevista que eles vão passar. E não tem outra. E quando chega lá e que percebe que tem um outro processo com o gestor, às vezes tem um outro processo que é com o diretor, aí vem o choque. Meu Deus. E agora? Se eu fui avaliado aqui, o que eu tenho que falar na outra? Como que é esse processo? E aí vem todas as dúvidas. Não sei o que falar, não sei como me comportar, não sei o que fazer. Na frente de um recrutador, quando você é escolhido, seu currículo foi avaliado, você passou no currículo, você foi chamado, você chegou ali, está diante do recrutador, o que esse recrutador vai avaliar em você? As habilidades comportamentais. Aquelas habilidades que eu falei para você, que ela estuda e coloca ali dentro do perfil junto com o gestor desta vaga. É esse perfil, essas qualidades que ele vai estar buscando em você. É óbvio que ele vai perguntar sobre suas experiências profissionais, ele vai querer saber da sua linha do tempo para construir, se você realmente teve ali uma continuidade na sua vida profissional. Ele vai ver se tem uma coerência, ele vai ver se tem a verdade, se você tem um posicionamento, ele vai estudar tudo isso. Mas junto com esses fatores, essas competências, ele vai avaliar o seu comportamento. Se você realmente atende esses requisitos. E nessas perguntas que você tem que mostrar o quê? Sua confiança, um posicionamento de autoridade naquilo que você sabe fazer. Mostrar confiança, que você não tem dúvida do seu trabalho, que você não tem dúvida do seu cargo, que você não tem dúvida da sua profissão, que você não tem dúvida de executar aquilo que está inserido naquele cargo, daquele que está sendo divulgado. Ele divulgou um cargo de analista financeiro, e aí ele chega lá e pergunta alguma coisa de finanças para você, e você começa a mostrar dúvidas em relação a finanças. Então, você vai mostrar que você não é uma pessoa que domina sobre finanças. Então, é você mostrar um posicionamento de confiança, manter um vínculo olhando para esse recrutador e mostrar que você sabe, que você domina e que você plenamente vai executar o cargo com a maior tranquilidade porque você sabe fazer.
E quando você está mostrando essa, na sua habilidade de comunicação com esse recrutador, você vai estar mostrando o seu comportamento para ele. Que você é confiante, que você tem um posicionamento de autoridade e que você é uma pessoa muito clara e decisiva. Se você tem dúvida do que você fala, você manifesta que você é uma pessoa que aceita as respostas das outras pessoas, que você não consegue ter um pulso firme, que às vezes te falta ali um cargo de, não um cargo, mas uma competência de liderança. E se o cargo exigir liderança, se for um cargo sênior, por exemplo, que geralmente ele é um cargo líder, então isso já começa a comprometer o seu resultado. Todo analista sênior geralmente é um cargo de líder. Ele é o líder do pleno e do júnior. E é essas qualidades, essas competências comportamentais que esse recrutador vai avaliar em você. E é essas competências que você tem que mostrar para o recrutador o tempo todo durante o processo das perguntas, das questões que eles estarão fazendo para você, que você tem que demonstrar confiança. Em nenhum momento dúvida desse comportamento, ansiedade. Eu compreendo que passar por um processo de entrevista gera uma ansiedade, gera um nervosismo muito grande. E é fato, não é só você, qualquer pessoa. Às vezes, estar diante de alguém que você não conhece é muito difícil para você quando se você for um pouco mais inibido. Mas tudo que se pergunta é sobre você. É sobre o que você sabe fazer. É sobre aquilo que você tem feito nas outras experiências da sua profissão. Então, foque no que você faz. Olhe para o recrutador e fale com confiança sobre tudo que você sabe fazer. Mostre que você domina. Não é sobre ter apenas a comunicação, mas falar com convicção aquilo que você sabe fazer. E é essa habilidade, essa confiança que você vai passar para o recrutador. Você domina isso, você domina tudo que você faz. Então, assim, todo candidato que passa confiança, que passa uma credibilidade, que passa uma linha do tempo perfeita, ele sempre vai ser o candidato aprovado. O candidato que passar a indecisão, que não tiver uma coerência na linha do tempo, ele vai começar a passar que ele não é uma pessoa tão honesta nas respostas. E aí é onde o recrutador possivelmente vai desclassificar você. Então, recapitulando, o recrutador, a primeira entrevista inicial, quando ela é de um processo de uma grande empresa, elas são construídas por etapas. E aí, a primeira entrevista, esse recrutador vai avaliar suas competências comportamentais. E se você atende ali dentro da técnica, o básico, pelo menos, para atender esta vaga. Você foi aprovado. E quando você entende isso? Quando ela fala para você, ou ele fala para você, que agora vamos para a nossa segunda etapa. E aí, a segunda etapa talvez seja uma dinâmica de grupo, talvez seja um teste comportamental, e aí, novamente, talvez te bate a ansiedade. O teste comportamental, que geralmente é aplicado em algumas entrevistas, em algum processo seletivo, ele vem nada mais, nada menos para confrontar tudo aquilo que você disse, do seu nível comportamental, com o teste. Então, assim, vai confrontar se realmente você tem aquele posicionamento de confiança, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa firme, se você tem uma liderança. Então, o teste bateu, deu tudo aquilo que você realmente demonstrou ali, segue para a próxima etapa. Então, é muito importante a transparência em tudo que você é. Às vezes, o teste, às vezes, até pega ali um pouco de desonestidade. Por isso que é importante você colocar uma honestidade em tudo que você estiver falando sobre você. Durante o seu processo ali, de todo o processo ali da sua vida toda profissional, que chegar ali no assunto que ela te perguntar, seja honesto. Mantenha o olhar e seja honesto. O recrutador, ele foi treinado para entrevistar pessoas. Ele está treinado em avaliar comportamento. Então, não se engane e não se iluda. O recrutador, geralmente, ele sabe quando uma pessoa não está sendo sincera. E aí,
Se mesmo assim, em algum momento, você não teve a sinceridade, na hora do teste, talvez dê um resultado não favorável a você. E aí aquela dúvida que às vezes o recrutador tinha, bateu, ele confrontou, validou que realmente não tenha sido 100% honesto, ele vai desclassificar. Então, é importante que você mantenha ali a honestidade nas suas respostas em qualquer pergunta que o recrutador te fizer. E sempre lembrando, é sobre você, é sobre a sua vida. Então, não invente, não crie histórias do nada, não invente situações, não seja assim pessoas negativas na hora da entrevista, que culpa o outro, que culpa outra empresa. Isso vai descaracterizar a sua personalidade, vai trazer um ar de negativo, de pessoa negativa. Então, como eu disse, mostre confiança, mostre naturalidade, mostre posicionamento e construa uma linha do tempo que você convença o recrutador que você é a pessoa certa. Quando ele fizer ali a dinâmica, quando ele fizer o teste, ele quer apenas ter a certeza que você tem aquelas habilidades que ele avaliou que você tem. Entendeu? Então ele vai confirmar. Poxa, eu quero saber se ele realmente é tudo isso que eu estou vendo, que ele me apresentou aqui. E o teste nada mais vai fazer do que trazer este resultado. Então não precisa e não há o que temer. Se você for tudo isso, é isso que vai aparecer no teste. Vai confrontar os resultados positivos a seu favor. E aí, você acreditou que passou no teste. Na verdade, a gente te dá o resultado que você passou. E aí você fala, respira e fala, meu Deus, concluí. E aí ele vem e fala, vou agendar nessa outra etapa que vai passar com a entrevista com o gestor. Aí novamente um gelo na barriga. E aí vem aquele gelo, meu Deus, e agora? Como eu vou ser? Como eu vou falar? O que ele vai me perguntar? O recrutador já me perguntou tudo. Já falei tudo. Porque sabe que geralmente eu sempre ouvi, depois que a gente tem esse processo, e aí o funcionário ele acaba sendo contratado, lá na frente você se torna próximo, né, você se torna colega, ele vem e fala assim, nossa, eu lembro assim que eu falava para mim mesma, eu já falei tudo para a psicóloga, por que ela já não contou tudo isso para o gestor? Porque é isso que se passa na cabeça. E se passa na sua cabeça, agora eu vou desvendar isso para você. Por que é importante também passar pelo gestor? O gestor é o dono da vaga. O gestor é o que desenhou o perfil da vaga. Quando o recrutador chega e aprova você, ele vai lá no gestor e fala, olha, eu encontrei o cara ou a moça que traz aí um comportamento, as características do comportamento que você busca e que você procura. Tem ali as competências técnicas básicas que eu consegui avaliar e está dentro do nosso perfil. O recrutador, geralmente, ele é um psicólogo, ele é da área de gestão de recursos humanos. Então, nem sempre ele domina a parte técnica daquela área. Por isso, a importância do gestor avaliar. Porque daí é onde ele vai avaliar o quê? A sua parte técnica. Aí entra a sua profissão. Ali entra a sua experiência técnica. Para ele já foi validado que você tinha as características comportamentais necessárias. Mas é óbvio que durante a conversa, durante o diálogo, durante essa entrevista, ele vai querer também confrontar e validar se essas informações estão corretas de acordo com aquilo que o recrutador trouxe. Mas principalmente o olhar dele vai ser voltado para o seu currículo na parte técnica. Quanto você entende daquele cargo? Quanto você realmente já executou dentro daquelas atividades? O quanto você domina aquele assunto? O quanto você realmente sabe fazer? É isso que ele vai te perguntar. E aí ele vai te colocar em várias situações para que você explique como que você faria se você estivesse nessa situação. E ele vai te colocar, às vezes, em situações dentro daquele cargo. Vai te dar alguns exemplos de algumas ações e vai olhar para você e perguntar como você faria, o que você faria nesse lugar, nessa hora. E é essas perguntas que ele vai te fazer. Porque ele quer saber como que você vai se comportar nesses processos, nesses conflitos, nessa cobrança, nessa meta. Porque às vezes as grandes empresas trabalham com metas. E aí ele vai querer saber como que é seu comportamento sobre pressão, sobre questionamentos, sobre dados, apresentar dados em tempos reais. Como você vai ali desempenhar e como você vai
trazer para ele as respostas. Se você trazer de uma forma racional, rápida, entrando em concordância com como que se realmente você sabe executar, perfeito. Ele vai validar você. Se você por dúvida, que você não sabe, se perder na hora de você responder, ele vai levantar dúvida se você realmente sabe como trabalhar naquele cargo. Ou se você realmente já trabalhou como um líder nessa função. Ou se você realmente sabe delegar. Porque às vezes um cargo sênior, ele vai precisar delegar muitas atividades. E ele vai também querer saber se você é uma pessoa que delega, que sabe delegar. Ele também vai querer saber se você sabe trabalhar em equipe. Ele também vai querer saber se você, durante um processo de reunião, e aí a reunião for voltada sobre números, sobre dados, se você vai conseguir sair bem. Ele vai te colocar em situações de exemplos e vai falar, e aí, se fosse você, como você sairia? É essa habilidade, esse entendimento que você tem que ter, que nesse processo, nessa etapa, nessa fase, com o gestor, que é isso que ele vai te perguntar. Quando você entende que esse processo é assim que funciona e você vai sabendo, você já vai estudado sobre o que responder. E aí você fica tão preparado, tão confiante, que vai parecer que você nasceu para aquele cargo. Porque você vai estar respondendo exatamente o que o gestor quer ouvir. Porque você já estudou e alinhou as suas respostas de acordo com a cultura da empresa, de acordo com aquela vaga está pedindo, porque você já estudou isso antes. Uma pessoa, quando ela é bem preparada, ela estuda tudo. Ela estuda o próprio currículo, as próprias competências, entende quais são as habilidades que ela precisa, entende a cultura, ela começa a estudar a cultura da empresa. Porque quando a pessoa estuda a cultura da empresa, estuda os valores da empresa, estuda a visão da empresa, ele consegue responder de encontro com a visão, com a cultura da empresa. A pessoa consegue alinhar a sua fala, alinhar suas respostas. E é tudo que o gestor quer ouvir, é isso. Não é que você vai estar mentindo, mas você vai pegar aquilo que você sabe tecnicamente e vai colocar de acordo com aquilo que realmente serve, vai ajudar dentro da cultura organizacional daquela empresa. Por isso que é muito importante você entender como funciona uma empresa. Às vezes você está, sei lá, trabalhando muito tempo numa empresa de contabilidade. Aí, de repente, você se candidata a uma vaga da empresa do agronegócio. É a mesma função, só que a empresa é agronegócio. Mas aí é a necessidade. O que numa empresa, qual que será a importância da minha função dentro dessa empresa do agronegócio? Como eles vivem? Qual realmente é a visão dessa empresa? O que eles buscam? E aí, quando você chega lá e respondendo de acordo com a visão que eles têm, com a cultura que eles têm, é óbvio. Eles vão compreender que você é a pessoa certa e você vai se adaptar muito mais fácil dentro dessa equipe que já está formada. É como se você estivesse pronto com a cultura da empresa, aquele perfil exato que a empresa está buscando. Por isso, quando fala-se perfil de vaga, é porque é necessário que a pessoa tenha o perfil daquela empresa. E as pessoas não se preocupam com isso. Quando você não estuda sobre a empresa, que você não estuda sobre o cargo, você chega lá falando com vícios da sua última experiência, do seu último cargo. Às vezes você trabalhou lá no financeiro, no hospital, que é uma rotina diferente, que é um plantão diferente, que são climas organizacionais diferentes, cultura completamente diferente, e chega falando totalmente voltado para aquela área e nada a ver para o agro. Ou vice-versa, você sempre foi do agro, totalmente diferente, e aí você vai se candidatar ao financeiro de uma clínica odontológica, de uma clínica de saúde, que é outro nível. E aí você vem com aqueles resquícios de cargo da vida toda que você já teve, que você trabalhou, e aí você chega ali e fica aquela pessoa, o gestor te olhando e fala assim, meu Deus, ele não vai conseguir se encaixar, ela não vai conseguir se encaixar nessa equipe. Eu acho que está muito mais para continuar onde estava do que entrar aqui conosco. Então, essa importância do perfil, de você analisar a cultura da empresa, é necessário porque é isso também que o gestor vai avaliar.
se você vai ser uma pessoa que vai se adaptar fácil à equipe que ele já tem formada. O gestor, ele já tem uma equipe. E aí ele vai querer saber que, além da parte técnica, se você vai conseguir se adaptar a essa equipe. Se você vai ser um encaixe perfeito dessa equipe. Se você vai vir para somar nessa equipe. Ou você vai ser uma pessoa que vai ser colocada ali dentro e vai ficar sem saber agir em nada. Totalmente perdida. Não vai conseguir se adaptar. E sabe quando acontece que às vezes o gestor ele passa despercebido ou ele ignora esse caso e às vezes contrata? É quando a pessoa não consegue passar a experiência de 3 meses. Então, geralmente, quando uma pessoa não passa a experiência de 3 meses, é que ela não conseguiu se adaptar. Nem à cultura, nem à equipe e nem ao cargo em si. Mas por uma falta da própria pessoa compreender a cultura do lugar em que está inserido. Toda empresa, ela tem a sua cultura. Como toda casa tem o seu jeito de ser, seu lar, como todo cargo, todas as empresas que você trabalhou tinham uma forma de trabalhar, a empresa que você está se candidatando também tem a dela. E a empresa, não é a empresa que vai se adaptar ao funcionário que está entrando, mas é o funcionário que vai se adaptar à empresa que ele está entrando. A empresa já está ali consolidada. Ela está contratando você para somar aos resultados dela, para fazer com que os resultados aconteçam. Então, é você que tem que se adaptar à cultura dela, aos valores dela, à visão dela. E ela quer alguém, que, se possível, que venha pré-pronto para encaixar e para dar tudo certo e rodar redondinho. Então, esse processo com o gestor vai ser para avaliar essa parte técnica e se você já tem ali a cultura, ou pelo menos entende muito bem como funciona aquela empresa, se você já está familiarizado, se você não vai se sentir perdido, se você não vai ficar um peixe fora d'água. E se você realmente vai chegar ali para somar e vai perceber assim que é como se você fosse a pessoa sempre certa para o lugar certo na hora certa. É essa pessoa que o gestor quer enxergar. E esse processo é exatamente assim. Então, quando você for passado de nível, vamos dizer assim, pelo recrutador, que agora é o gestor, a sua preocupação é mostrar que você conhece a cultura da empresa, que você é uma pessoa que está ali para somar e que você é uma pessoa que sabe trabalhar naquela equipe, que você vai ser uma pessoa que vai realmente ser a peça que estava faltando. E mostrar toda a sua habilidade técnica, seu conhecimento, que você realmente sabe executar e que você é responsável naquele cargo, naquela função. E aí passa com o gestor, ele validou você, ele aprovou você e de repente ele fala: vou te encaminhar para o diretor ou para o dono da empresa. Aí você pensa: como assim? Eu tenho mais uma entrevista? Se eu já passei pela psicóloga, pelo recrutador, passei agora, depois passei por um teste, agora passei pelo gestor, ainda tem mais o dono da empresa? Ou o diretor da empresa? O que essa pessoa vai querer que eu fale? E eu tenho certeza que quando o gestor fala que você vai passar pelo diretor ou pelo dono, parece que todo o peso ele dobra de tamanho. Porque é o dono de tudo. Ou é o diretor que administra tudo. É o superintendente. E aí você começa a novamente ter todas aquelas dúvidas. O que essa pessoa vai avaliar em mim? Eu já mostrei a minha habilidade para um teste, eu já mostrei a habilidade para o psicólogo, eu já mostrei a habilidade ali para o gestor. Ainda falta mais uma. E se ele não for com a minha cara? E se ele não gostar de mim? Se ele for olhar para mim só para ver se eu vou atender para ele o que ele acha de mim? Tipo, se ele olhar para mim e não gostar, pronto, já estou reprovado. E não for com a minha cara. Tipo assim, já aconteceu de pessoas achar que o superintendente, ou o diretor, ou o dono, era mais assim, se eu for com a cara da pessoa, eu passo. Se não for, não passo. E na verdade, não é nada disso. É um nível de confiança muito mais crescente. É a parte que eu quero te tranquilizar. Realmente te tranquilizar. Porque vai ser, dentro de todo este processo, vai ser a entrevista mais fácil.
Sim, gente, é a mais fácil. A mais fácil é com os donos da empresa. A mais fácil é com o superintendente, com o diretor da empresa. Por que que se torna mais fácil? Porque o psicólogo e o gestor já validaram o seu currículo, validaram as suas características comportamentais, já validaram a sua competência técnica, já deram um ok, já colocaram na mesa dele dizendo que você era a pessoa certa, que você é a pessoa para o cargo. E aí, por que que tem que passar por ele? Porque ele é o dono. Ele quer realmente comprovar se você é aquela pessoa que eles já trouxeram. Só que essa pessoa, os donos, os pretendentes ou o diretor, ele olha números, ele busca resultados, ele tem um olhar racional, ele olha como empresa. Não que as outras pessoas não olhem, mas ele olha como empresa. Se o gestor chegou para ele, validou, olha, é a pessoa certa, tem a competência certa, a psicóloga ou o recrutador chegou e falou, olha, tem as características comportamentais ok, o gestor já validou que está ok, ele só vai validar essas informações. Ele vai dar o definitivo ok, pode contratar. Ele vai olhar para você, vai fazer algumas perguntas, já pertinente àquelas que você já respondeu, pode até talvez repetir, pode fazer algumas perguntas novas, mas nada muito diferente daquilo que você já respondeu, daquilo que você já mostrou ali para as outras entrevistas, só para ele ter certeza que você é realmente aquelas qualidades que os gestores, que o gestor e o recrutador já trouxeram para ele. Ele só quer validar, ele só quer enxergar com os próprios olhos que esse candidato realmente é o mais qualificado. Geralmente, quando vai para chegar no diretor, para chegar nos donos, é um funil, né? Tem muitos candidatos, vai funilando até que chega lá só alguns. E às vezes você pode temer e ver que tem 2 ou 3 candidatos junto com você. Mas se você manter a coerência das suas respostas, manter a coerência do seu posicionamento, manter a mesma forma que você foi na primeira entrevista, na segunda entrevista, é isso que ele vai enxergar e que vai validar na última. Às vezes o que acontece é que ele se passa na primeira, passa na segunda, e quando chega lá no diretor, ele fica tão nervoso que começa a transparecer que ele não é honesto, ou que ele não é tudo aquilo, ou que ele não entende muito bem, por causa simplesmente de um nervosismo, de uma ansiedade. Se você já passou pela parte mais difícil, que é o início, que é alguém pegar o seu currículo, você passar por uma psicóloga avaliando o seu comportamento, passar por um teste, ser aprovado por esse teste, passar pelas competências técnicas com o gestor, sinta-se que você praticamente já chegou no topo. O diretor ele só vai validar esse resultado que já trouxeram para ele. Às vezes, se você não passa na hora, é justamente por puro nervosismo. É você parecer para ele que você não é aquilo que já trouxeram. Ninguém leva uma entrevista para o diretor ou para o dono da empresa, dona da empresa, se em algum momento você foi falho, se em algum momento você passou dúvida, se em algum momento te faltou ali alguma competência. Você não chega até o final desse processo. E uma das fases você já vai ser eliminado. Então, se você chegou lá no final, é porque todas as etapas você foi aprovado. Foi dado ok. E o diretor e ali os donos vão validar essas informações. Uma grande empresa precisa ser assertiva na hora da contratação. Ela precisa realmente acertar que é a pessoa certa. Então, quanto mais OKs, mais avaliações em cima de um perfil e a concretização que essa pessoa é a certa, menos passivo de erro é. É isso que as empresas fazem. Às vezes é muita responsabilidade em cima do recrutador, somente ele avaliar, por mais que ele tenha uma habilidade técnica, mas é muito, como que eu vou dizer, muita responsabilidade em deixar uma vaga estratégia importante apenas numa pessoa, que às vezes nem entende a parte técnica. Às vezes é necessário realmente passar pelo gestor para comprovar que na parte técnica o gestor entende que essa pessoa está pronta, que essa pessoa é ok, que essa pessoa sabe executar, que essa pessoa tem experiência, que essa pessoa domina. E aí o diretor, os donos, vai só validar que realmente está certo.
Ele vai validar as informações. Ele vai confrontar o que já está ok e vai olhar para você e vai ver das perguntas que ele fizer se você realmente atende exatamente como já trouxeram para ele. Então não se preocupa. Continua com a mesma postura, continua com o mesmo tom de voz, continua com as mesmas habilidades na hora de responder e sempre construa uma linha do tempo que você seja convincente em tudo que você faz. Seja honesto, não altere, não mude uma resposta que você deu para o recrutador ou que você deu para o gestor lá na hora para o superintendente. Não altere essa resposta. Vai parecer que você não foi sincero e que em algum momento dessa fase você mentiu. Porque todas as informações sobre você, comportamentais e tudo que você disse foi passado a ele. Todo o seu histórico, tudo que você contou, todas as suas, por que você saiu de um emprego, por que você entrou em outro, por que você escolheu o que você se formou, por que você está nesse cargo, quais são as experiências, quanto tempo você ficou, por que você ficou, se você mudou, se você não mudou, todas as informações vão ser levadas para o diretor. Todas essas informações. E aí ele vai confrontar se aquilo é verídico ou não. E se você continuar com as mesmas respostas assertivas, com a mesma comunicação, mostrando a mesma seriedade, a mesma habilidade na hora de responder, ele só vai dar ok. Exatamente, ok. Ele vai acreditar que realmente tudo aquilo que trouxeram para ele está perfeito. Que você é a pessoa perfeita para aquele cargo. Ele olha números. Ele quer saber se você realmente vai aumentar o resultado da empresa. Se você realmente vem para aumentar aqueles valores que ele está buscando. Se você é a pessoa que vai fazer esses números rodarem mais rápidos. Se você realmente tem uma expertise naquela área, naquele assunto. É isso que ele quer validar. Ele sempre vai ter um olhar racional para a sua parte técnica. E como uma pessoa é o dono, ou uma pessoa é um diretor, então ele já passa por todo esse caminho. E ele sabe, como um todo, o que essa pessoa de fato precisa. Até porque ele é o dono da empresa. É ele que realmente quer uma pessoa para somar. Ou é ele que faz toda a administração de tudo abaixo dele. Então ele sabe exatamente qual é a pessoa certa que vai encaixar ali. Que vai realmente fazer somar e aumentar os resultados daquele cargo. Porque é isso que ele vai querer olhar e ver em você. Você vai aumentar os resultados no cargo que ele está te contratando? É isso que vai acontecer quando ele olhar para você? Se for sim, você está aprovado. Se for não, e aí começa a negativa. E aí você já recebe lá na frente que você não foi aprovado. Porque ele quer ver em você resultado. E se até o momento você mostrou isso e ali naquela frente dele você não mostrar que você tem essa segurança para trazer resultados, é a única forma que você vai ser reprovado. Mas se você manter a coerência desde o início, provando que você sabe que domina o que você faz, se você conhece a cultura da empresa, se você alinha suas respostas de encontro com aquilo que eles estão buscando, você vai mostrar boa adaptação ao lugar. Você vai mostrar que você é uma pessoa que se adapta fácil à equipe. E você vai mostrar que você tem a habilidade de trazer mais resultados, de ser mais assertivo, de ser uma pessoa mais decisiva e vai atender ali de uma forma muito melhor, talvez, que a outra pessoa que estava ocupando antes. Então, se prepare e não tenha medo de passar por um diretor ou por um dono da empresa. Ele só vai validar todas as informações que você já trouxe do recrutador, passou para o recrutador e passou pelo gestor. Então, assim que funciona esse processo. Então, só recapitulando, quando lançamos a vaga, essa vaga ela é estudada e formalizada para buscarmos o perfil perfeito para aquele cargo que eles estão buscando. O perfil perfeito é trazer as características que o gestor acredita ser as mais importantes e de prioridade para a pessoa ter naquele cargo, naquele momento. É o que vai sobressair. Segundo momento, é quando ele busca os currículos, a triagem dos currículos. E o currículo sempre vai ser avaliado por aquele currículo bem elaborado, que tem a construção ali detalhada do que você sabe fazer, das suas experiências, e se tem a linha do tempo
construída. Quando eu falo linha do tempo construída, gente, eu gosto de reforçar muito sobre isso. É quando você trabalhou, por exemplo, 3 anos numa empresa, pediu demissão em março de 2020 e em abril do mesmo ano eu entrei na empresa tal, porque o desafio era melhor, o salário era melhor, então eu aceitei uma outra oportunidade. Fiquei por mais 3 anos, aí saí no mês tal e no mês seguinte entrei em tal lugar, ou, enfim, por algum momento, na pandemia, restringiu o quadro de funcionários, fui desligado, por isso que eu fui para outra empresa. Nessa empresa eu fiquei tanto tempo. E você ter essa coerência do tempo que você ficou, tempo que você ficou parado e como que você entrou na outra empresa. Como que você foi parar naquele cargo. É você ter uma coerência de uma empresa para outra, de uma experiência para outra. O que mais acontece é que sempre isso reprova mesmo, gente, é quando não tem uma coerência. Você começa a não saber, você sabe aquelas perguntas que eu sempre faço. Você saiu aqui em abril de 2020 da empresa X e só foi trabalhar em 2021 registrado, e esse período você fez alguma outra atividade, trabalhou de uma outra forma, a pessoa não sabe. Ela fica, não consigo lembrar, eu acho que eu fiz isso, eu acho que fiz um bico, eu trabalhei com meus parentes, eu trabalhei num lugar. Não passa credibilidade, não passa honestidade. Começa a haver uma falha ali. E aí você começa a demonstrar que nem você sabe, ou não é que você não sabe o que você fez, mas você não sabe nem como se comportar numa entrevista. Porque você não se preparou. E aí começa a mostrar uma desonestidade, uma insegurança, uma incompatibilidade nas suas respostas. E aí quando você começa a demonstrar nervosismo na hora de responder, automaticamente todas as outras o recrutador vai focar nessa resposta. E aí ele vai começar a rodear você e vai bombardear você de perguntas, uma atrás da outra. E aí você vai começar a se perder. Então é muito mais inteligente você ser honesto. Ou dizer, eu realmente fiquei sem trabalhar, demorei muito para conseguir um trabalho, ou trabalhei de bico, fui arriscar ganhar por dia, arrisquei fazer uma consultoria. Seja sincero. Não omita, às vezes, que você tentou fazer uma outra coisa, mas que não deu certo. Seja sincero. Mostre essa coerência na sua linha do tempo. Construa de forma perfeita. Mesmo que você tenha ficado um tempo sem registro, construa. Fale o que você fez, como você fez para se manter nesse período, por que você parou de trabalhar. E não minta o motivo da sua saída. Seja sincero. Como eu gosto também de reforçar, o recrutador tem uma habilidade técnica de avaliar pessoas, ele tem um feeling com pessoas. Ele vai saber entender e compreender se você está mentindo ou oscilando nas suas respostas. E aí, se você demonstrou em algum momento que você está sendo desonesto ou não tão sincero, vai comprometer todas as outras respostas. Por mais que talvez você tenha sido um pouco sincero nas outras respostas, ou tenha sido sincero, uma mentira, uma desonestidade compromete todas as outras. Já vai mostrar que você não é sincero e que talvez não é a pessoa certa para aquele cargo. Voltando ao processo. Construiu a sua linha do tempo, está certinho ali no currículo, ele vai ser escolhido. Passou essa fase de triagem dos currículos, vai passar pelo recrutador que vai avaliar a sua parte comportamental. Ele vai avaliar suas características comportamentais, se você atende aquelas características que o gestor está pedindo. Talvez ele queira que você tenha liderança, que você tenha ali um espírito competitivo, que você sabe ser bem mais racional, menos coração, porque você vai tomar talvez ali atitudes, talvez você vai delegar muita coisa e você vai ser responsável por uma equipe, e aí você precisa talvez não apenas delegar, mas também lá na frente contratar mais pessoas, desligar pessoas. Então, assim, quanto de razão, racionalidade é necessário você ter nesse perfil, enquanto você tem isso dentro de você. Então, essas partes, características comportamentais, que o recrutador, geralmente, ele vai avaliar. Então, se você passou dessas características que ele avaliou, ele vai validar com o teste. O teste vai validar.
essas informações. Se você foi honesto, se você tem liderança, se você é comunicativo, se você atende as características que você está buscando, vai confrontar as informações, validou, passa para o gestor. O gestor vai fazer o quê? Te colocar em situações do nível técnico da sua graduação, da sua posição, do seu cargo. Ele vai querer saber o quanto de conhecimento técnico você realmente tem na sua função, nesse cargo. Ele quer saber se você realmente domina essas atividades, se você já trabalhou na função, se você não trabalhou ainda, mas quanto você mostra e prova para ele que você tem a habilidade de aprender de forma rápida e executar esse trabalho. E como ele vai fazer? Te colocando em situações e perguntando para você como que você faria. Justamente geralmente é assim que acontece as entrevistas com o gestor. O gestor validou, deu ok, passa para o dono da empresa ou a dona, ou para o superintendente, diretor, conforme a empresa, a nomenclatura do cargo, ou supervisor, alguma coisa assim. E aí é onde é a última entrevista, é o último processo dessa entrevista, onde ele só vai validar tudo que trouxeram para ele. Ele vai saber, vai confrontar, vai fazer algumas perguntas para você, muito parecido ao nível do gestor, e vai confrontar se você é a pessoa que vai trazer resultados ou não. Confrontou, viu que você é a pessoa que traz resultados, que é a pessoa que vai somar, é ok. Você já ganhou. Você já passou os outros candidatos. E aí vem a confirmação que você é o novo funcionário daquela empresa. É um processo, talvez para você, pareça muito complexo e muito difícil. Mas como eu disse lá no começo, ele só é difícil para quem não se prepara. Para quem não tem interesse em realmente conhecer como que funciona. Quando um candidato ele se prepara, da forma que uma pessoa se prepara para um concurso público, da forma que a pessoa se prepara para passar no vestibular e também se prepara para uma entrevista, é praticamente 90% já de assertividade. Dificilmente esse candidato vai ser reprovado. O que mais acontece nas entrevistas de trabalho são pessoas despreparadas. Às vezes temos lá 10 candidatos, 9 são despreparados. Às vezes os 10 são despreparados. Quem vai ser o aprovado? Está mais preparado. Por isso que é importante você realmente conhecer e se preparar, e estudar sobre a empresa, estudar sobre o seu currículo, estudar sobre o seu cargo, se colocar em situações pertinentes daquela cultura da empresa. Como eu disse, você sempre trabalha no hospital e vai, a cargo é numa empresa do agronegócio, é entender como que funciona lá dentro. E qual que talvez é a pergunta que o recrutador poderia fazer para você. Estude as possíveis perguntas, estude as respostas que você pode dar, se prepara, esteja preparado, que se ele perguntar aquilo que você já estudou, pensa. O nível de confiança que você vai estar respondendo de forma natural, de um posicionamento de autoridade no assunto. Agora você não se preparou nada. Não sabe nem onde fica a empresa. Não entende da cultura. Não é a sua área, tipo assim, de hospitalar para agronegócio. Ou de clínica de saúde para agro, ou do agro para uma clínica de saúde. E aí você chega lá totalmente perdido. E é isso que você vai demonstrar, já no primeiro processo. E aí a pessoa, quando vai te avaliar, vai ver em você as habilidades que precisa para essa empresa. Então, prepare-se, conheça a empresa, não tenha vergonha de perguntar, porque é necessário que o candidato pergunte como que funciona o processo seletivo. Na hora, durante o seu processo de entrevista, pergunta se aquela é a única entrevista, se vai ter mais entrevistas. O recrutador, ele geralmente ele explica como que é esse processo. Ele pergunta quais são as fases desse processo. Ultimamente, eu trabalho em processos seletivos, que também é feito de processos. Passa por mim, passa por testes comportamentais, passa pelo gerente, e só assim é encaminhada para os donos da empresa. E geralmente, quando passa por todo mundo, que chega nos donos da empresa, os donos da empresa geralmente só valida. A não ser que venha aí contradizer alguma informação errada no meio do caminho, como eu disse. Alguma coisa desandou aí na hora de responder e não bateu as respostas da forma que foi desde o início. Mas se bateu todas as respostas, se deu tudo certo, o dono da empresa ele só vai validar você. Então, estude sobre a empresa, estude sobre a cultura, estude sobre o currículo, elabore um excelente currículo,
Estude as possíveis perguntas. Por que eu falo sobre estudar as possíveis perguntas? Justamente para você mostrar mais confiança na hora de responder. É como uma prova de escola. Quando você estuda para uma matéria, a professora te entrega a prova, como que você se sente quando você já estudou? Tranquilo, confiante. Você já tem a resposta, você já sabe como responder. E a entrevista é justamente isso. Só é uma prova oral, né? Que você vai estar respondendo ali para o recrutador na hora. Mas se você estudou as possíveis perguntas, chegou na hora, você está super tranquilo. Por mais que dentro de você tenha um nervosismo, mas vai te passar uma confiança. Vai te mostrar ali uma naturalidade, porque você já sabe como responder. E acredite, geralmente quando as pessoas estudam as perguntas, que o recrutador faz a pergunta que ela já estudou, chega até a sorrir. E mostra uma empatia ainda com esse recrutador. Porque é tão natural a resposta, é tão tranquila a resposta, que vai criando ali um vínculo de que é a pessoa certa, naquele momento certo, que é uma pessoa que passa tranquilidade, confiança, calma, e é muito racional em tudo que a pessoa fala. Quando a pessoa não se prepara, ela se perde. Então, volto a dizer, se prepara, conheça os processos, como ele funciona, e não tema. Se você tem domínio sobre sua parte, suas características comportamentais, apresentou isso, tem conhecimento com sua parte técnica, fique tranquilo. A resposta sempre vai ser positiva, sempre vai ser validada, ok? Gente, sabe o que eu tô percebendo aqui? Eu não sei se alguém já viu isso, mas toda vez que eu faço joinha aqui na live, aparece vários fogos, daí eu não tinha prestado atenção. Eu não estava entendendo o porquê que eu fazia, por que toda hora solta fogos aqui, atrás de mim, assim, muito fogos. E aí eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas é toda vez que eu faço esse joinha, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver uma chuva de fogos em volta. Eu não sei o que é, como que o Instagram entende isso. Mas eu achei top agora estou entendendo, porque toda vez que eu faço joinha aqui acontece isso. Mas encerrando aqui, né, a nossa live de hoje. Espero ter ajudado vocês, tirado um pouco das dúvidas sobre o processo e principalmente o medo de passar por processo seletivo. E reforçar que quando você está bem preparado, que você elabora um bom currículo, que você vai bem preparado para essa entrevista, não tenha medo. Não tenha medo. Acredite no seu potencial. Eu volto a dizer sempre a mesma coisa porque às vezes as pessoas esquecem de acreditar em si mesma. As pessoas deixam de acreditar no seu próprio potencial. Quando você chega para uma entrevista ou que você fique sabendo que tem mais pessoas candidatas, você sempre leva a acreditar que o outro é mais capaz do que você, mesmo que você não sabe quem é. A sua tendência é acreditar que a outra pessoa tem mais habilidade técnica, ou tem mais experiência, ou que é ela que vai passar. E se você acredita dessa forma, como você vai passar confiança nos processos da entrevista? Desde o primeiro momento, já vai passar que você não confia em você mesmo, que você não confia no que você faz, que você não confia em tudo aquilo que você já fez na sua vida. Você vai passar uma dúvida de tudo que você tem aprendido e executado ao longo da sua trajetória profissional. Então, acredite no seu potencial. Acredite que é possível. Acredite que aquela vaga é para você. Acredite que aquela vaga que você se candidatou, aquela empresa é a sua nova casa. É o seu novo lugar de trabalho. Vá acreditando que aquela equipe que você está olhando quando você chega lá já é a sua equipe. Que aquele gestor já é o seu gestor. Que aquele psicólogo, aquele recrutador já é o seu colega de trabalho. E que o dono da empresa já é o teu chefe. Já vai acreditando. Coloca isso dentro de você. Eu falo que as oportunidades, elas passam porque as pessoas permitem que elas passem. As pessoas acreditam que as outras pessoas são mais capazes que si mesmas. Mas se você acredita no seu valor, se você acredita no que você sabe fazer, ninguém vai te reprovar. Você já vai passar um nível de confiança muito maior que todos os outros. Não é só você que vai trazer um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo na hora desses processos. Todo mundo está nervoso. Todo mundo está ansioso. Todo mundo está preocupado. E muitas das outras pessoas estão achando que você
é a pessoa certa. Então, incorpore isso, seja a pessoa certa. Da mesma forma que você às vezes idealiza que os outros são melhores que você, os outros também estão olhando para você acreditando que você é o melhor. Então, seja o melhor. Seja o melhor naquele momento. Se prepara, estude. Chegue lá realmente demonstrando que você é a pessoa que deve ser escolhida. Que você é a pessoa do melhor de todos os candidatos. Você consegue provar isso no seu comportamento, no seu vínculo com o gestor, no seu vínculo com o dono, no seu vínculo com o recrutador. Então acredite no seu potencial, acredite que tudo é possível. Eu sempre digo o seguinte para todo mundo que eu entrevisto, quando a pessoa ou ela vai passar ou ela não vai passar, eu sempre gosto de dar orientações. Sempre oriento, porque às vezes eu tenho assim pena quando a pessoa, por exemplo, não é aprovada, eu sei que não vai ser aprovada. Porque eu vejo às vezes que a pessoa, ela tem até uma vontade, mas ela se perde muito na hora de responder as questões, por pura falta de preparo. Então, é só você acreditar no seu potencial e se preparar. As oportunidades aparecem para quem está preparado. As oportunidades não pegam ninguém despreparado. Eles querem os melhores. Então, seja sempre o melhor que aquela empresa está buscando. E como eu disse, chegue acreditando que tudo aquilo ali vai ser a sua nova rotina, vai ser o seu novo lugar. E se hoje você entrou nessa live com a dúvida se você está no caminho certo ou não, como eu falei lá no começo, eu só tenho uma resposta para te dizer. Você está no caminho certo do seu novo emprego, do seu novo processo seletivo para você passar. Então, não perca a oportunidade. Estude tudo que eu disse aqui. Valide o que eu estou te dizendo aqui. E lá na frente, eu tenho certeza que você vai, inconscientemente ou conscientemente, lembrar dessa live. E vai ver que realmente fez todo sentido. Porque o que falta para um candidato, para ele ser perfeito, é acreditar em si mesmo e provar que ele é o melhor. Enfim, encerro então a nossa live. Agradeço a todos que entrou, agradeço a todos que ficaram aqui comigo. Agradeço muito por esse momento. Da mesma forma que eu estou aqui para dar dicas para vocês, eu também aprendo muito com vocês. Eu recebo mensagens no direct, questionamento no direct, e é tão bom sanar dúvidas, é tão bom poder contribuir, trilhar o sucesso de vocês junto com vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda no direct, pode mandar lá que eu respondo para vocês. Eu mesma gosto de responder. Eu tenho 12 anos de experiência com entrevistas, mais de 1000 entrevistas realizadas, e a gente adquire aí certo feeling, né, com pessoas. Eu estou aqui simplesmente para ajudar você a se tornar o cara certo ou a pessoa certa na hora da entrevista. Obrigado novamente e até a nossa próxima live.